Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos trazer aqui para vocês uma resenha literária muito especial, o clássico Laranja Mecânica. Gente, não se esqueça antes da gente começar aqui de já se inscrever no canal, ativar esse sininho aí, ó. Tô sempre trazendo material bom aqui para vocês sobre literatura, sobre crítica, sobre pensamento de modo geral, sobre educação. Então é um material muito relevante aqui no YouTube. Eu faço com o maior carinho, eu me preparo para poder estudo, para poder trazer material bom para vocês e vai ter muita novidade boa vindo por aí, hein? Não perde tempo. Já se inscreve no canal ou manda para aquele colega seu que você sabe que gosta, que tem interesse nesses assuntos, vai valer a pena. Bom, sou o Yuri Belchior e hoje nós vamos falar sobre o livro Laranja Mecânica. Gente, esse livro, sério, primeiro vamos situar um pouco vocês, né? O Anthony Burgess, eu não sei se estou falando o nome dele certo, tá? Ele era um estudioso do James Joyce, e o James Joyce, né, se você considerar, por exemplo, a obra Finnegan's Wake, ele faz todo um trabalho com a linguagem, é algo bem peculiar, né? E esse trabalho com a linguagem vai aparecer aqui no Laranja Mecânica na forma da linguagem das gangues urbanas, e isso também acaba se tornando uma espécie de incômodo durante a leitura, vamos falar assim. Antes da gente começar a falar do enredo, deixa eu fazer vocês separarem um pouquinho na capa, né? Eu tenho sempre tentar trabalhar um pouco isso. Olha você vê como as letras elas já fazem referência a um outro tipo de alfabeto, então pode também configurar um elemento de intertextualidade com a língua russa, né? Que vai ter uma influência aí na linguagem falada pelas gangues, né? E também, olha, tem um cérebro, só que o cérebro está laranja lá, né? Isso faz também uma referência à questão do behaviorismo, né? Que é muito forte aqui no Laranja Mecânica. O livro vai contar a história do Alex, que é um jovem delinquente, né? Que faz parte de umas gangues, tem todo um jeito peculiar de vestir e de falar. E esse jeito de falar ele aparece, como eu disse para vocês, como palavras, neologismos e tal. Nesse momento, vamos fazer uma pausa aqui de falar sobre o enredo, porque eu preciso falar sobre o trabalho do tradutor. O trabalho de tradução não é um trabalho fácil, gente. Como são neologismos, na versão original, em inglês, né, o Anthony Burgess era britânico, você tem todo um cuidado, já há uma dificuldade, um estranhamento em relação à leitura, né? Você vai ver palavras que são muito diferentes das habituais nas frases. E o tradutor, para trazer isso para o português, às vezes ele teve que fazer escolhas que se aproximassem do inglês, às vezes ele teve que fazer escolhas que se aproximassem do português. Não é um trabalho fácil, tá? Trabalho igualmente exaustivo foi a tradução das obras do James Joyce também, que era o escritor que o Anthony mais admirava e estudava e tal. Bom, falar dessa parte, né, sobre a linguagem, a gente pode seguir adiante. O Alex participa de umas gangues, ele cometem muitos atos violentos e tal, e ele acaba se envolvendo no assassinato de uma mulher. Na verdade, foi meio que uma armadilha, né, dos amiguinhos dele e tal, que já não estava muito satisfeito com a liderança dele na gangue ali, mas de qualquer forma, ele era sim um indivíduo muito violento, ele vai para a cadeia. Quando ele vai para a cadeia, ele vive realmente no inferno, assim, né, uma situação muito desumana, não tinha jeito de dormir direito, era super lotado, mal tinha o que comer. Então, assim, tem toda essa questão da cadeia que dialoga muito com a realidade brasileira, né? Presídios superlotados, condição subhumana e tal. A cadeia, ela deixa de ser, então, uma instância, né, ressocializadora ou reeducadora para poder se tornar um negócio que o indivíduo entra lá e sai pior do que entrou, né? Ninguém deveria ir para lá dessa forma como as cadeias são, né? Elas pioram mais a sociedade em vez de ajudar de fato. A única coisa que ela representa é uma ameaça de suspensão, né, temporária de alguns anos, né, enquanto o indivíduo cumpre a pena. Bom,
Feita essa ressalva, né, essa explicação sobre o sistema carcerário, agora imagina, o cara está lá preso e alguém chega para você e fala assim, se você participar de um experimento, você pode sair da cadeia daqui 15 dias. Você vai topar, né? Você está no inferno, você não aguenta mais ficar naquele lugar. E é o que acontece com ele. Ele vai, aceita e ele se submete a um experimento de recondicionamento comportamental, né? Aí tem uma crítica ao behaviorismo. O behaviorismo foi muito utilizado, né? A psicologia comportamental foi muito utilizada em hospícios, em clínicas, né? em presídios também, no século XX. Né? E há toda uma discussão também sobre os limites do Estado, né? Para poder utilizar essas técnicas, fazer experiências com as pessoas. Né? Afinal de contas, são seres humanos. Né? E o que consiste a experiência lá no filme? No livro, colocavam os filmes para passar de cenas de violência, enquanto isso eles iam injetando umas drogas no corpo do Alex para que ele fosse associando as cenas de violência e a um mal-estar. Mas não só as cenas de violência, às vezes ele colocava a cena de violência com uma música clássica. Ele gostava muito de Mozart, Beethoven e tal, compositores clássicos. Então toda a parte, tudo que ele sentia prazer, existe uma ponte ali entre prazer e violência. E aí ele sai depois de 15 dias, toda vez que ele tentava agredir alguém, ele passava mal. Só de pensar em violência, imaginar uma cena de violência, ele passava mal. Aí você fala, que ótimo, né? Resolveu o problema. Só que você tirou o direito do cara de escolher. Né? Ele sai da cadeia, ele é agredido por policiais e de forma muito injusta. Alguns amigos dele, né, da época de gangue, se tornam policiais. Então, olha, você vê, os agentes do Estado se tornam pessoas violentas, né, que oferecem risco para as pessoas. Porque quando o Alex sai praticamente dopado, ele não oferece risco para ninguém. Os caras batem nele, deixam ele todo machucado. Aí ele pede auxílio, né, na casa de um escritor, que curiosamente é um escritor que ele já tinha agredido no começo da história. Esse escritor ajuda ele, trata ele bem e tal, mas esse escritor, que curiosamente tem um nome igual ao do Alex, né, Alexander, ele está escrevendo um livro chamado Laranja Mecânica. Então olha para você ver como os elementos, né, internos da dimensão interna da obra se misturam com a dimensão externa da obra. Isso é uma coisa muito legal, né? Uma literatura dentro da literatura. E esse escritor fala uma coisa para o Alex que eu achei muito forte, uma das coisas mais fortes da obra, né? Um homem, quando não consegue escolher, ele deixa de ser um homem. Então é o nosso livre-arbítrio que nos faz humanos. Se o Estado, mesmo com as melhores das intenções, tira o nosso direito de escolher, e aí a gente já está falando de um Estado autoritário, né, que está passando de todos os limites, até que ponto ele nos mantém humanos? Até que ponto o combate à criminalidade serve para uma coisa ainda pior, né? Uma criminalidade ainda pior, que é tirar toda a humanidade de uma pessoa. Isso é muito complicado, né? Mas esse escritor fazia parte de um grupo político que queria derrubar o governo, e eles tentam meio que provocar uma reação no Alex, né, para que o Alex se matasse. Ele até tenta se matar, mas ele acaba não morrendo, ele quebra tudo, pula de uma janela, se quebra todo depois, mas ele não morre. E aí eles fazem um experimento com ele para tentar reverter o experimento que foi feito na cadeia. E aí ele volta a ser escrachado, violento, etc. Né? Só que ele começa ele já está um pouco diferente. Tudo aquilo que ele viveu afetou ele. Também ele está crescendo, né? Já passou muito tempo. Aí no final da história ele já tem 18 anos, ele já está mais interessado em ter um filho, procurar uma mulher. Ele tenta sair com alguns novos amiguinhos, mas ele está crescendo, né? Maturidade, ele vai adquirindo maturidade. Ele opta por não participar das mesmas atividades que ele participava no início do livro. Então é o livre-arbítrio que faz com que ele opte por que ele escolha a não violência, né? E não o condicionamento. Através do condicionamento, na verdade, você tira a humanidade das pessoas. Esse é o grande questionamento que o livro traz. Qual o limite para o Estado? Existe um limite para a punição do Estado? Como combater a violência? São questões muito importantes que o livro traz, além de
pelo fato da linguagem, né, ser um pouco diferente, isso tira a gente do nosso lugar comum. Vou contar uma coisa para vocês. Eu já tinha tentado ler esse livro em 2009, eu não consegui. Essa minha segunda leitura foi muito incômoda também. Eu comecei a ler esse livro em fevereiro, né? E eu terminei ele mês passado. E mesmo assim, foi uma leitura muito incômoda, foi uma leitura assim que me incomodava, porque você tem um vocabulário diferente. Só que, embora eles ofereçam um glossário, tá, no final do livro, eu tentei seguir a recomendação do escritor. O escritor não queria esse glossário, ele queria que a experiência, né, de desautomatização, de incômodo, de estranhamento, né, te possibilitasse sair do lugar comum. E isso também traz uma reflexão que a gente já fez em um dos vídeos do curso de Introdução à Teoria Literária. Será que o bom livro é aquele que nos dá prazer ou é aquele que nos tira do nosso lugar comum de leitor? O que é a literatura? A literatura é prazer ou é estranhamento? Ou é instrução? Algo que nos faça crescer como leitores. E aí, gostou da resenha? Espero que a resenha sirva ao menos de um convite para que você leia essa grande obra, que também já virou filme, é um clássico, né? Laranja Mecânica. Espero também que você deixe aí para mim nos comentários se você já leu, se já viu o filme, alguma impressão sua sobre a leitura, se você pensou sobre esses questionamentos que a gente fez aqui. A gente troca experiências sobre a literatura e a literatura nos faz refletir o nosso mundo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os seus colegas para que a gente possa levar essa mensagem da literatura como ponte para pensar o mundo a mais pessoas. Muito obrigado a todos vocês, até mais!